Eu já fiz vários vídeos aqui mostrando os meus setups minimalistas, já expliquei para vocês que eu me concentro melhor se eu tiver uma mesa mais limpa, mais vazia, acho que fica muito mais bacana, muito mais bonito assim. Mas será que dá para ir ainda mais longe no minimalismo e substituir o computador de verdade por um iPad? Sim, é possível e é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu sei que boa parte do meu público aqui trabalha com fotografia, trabalha com audiovisual e para nós talvez seja necessário realmente ter um computador de verdade, algo mais robusto, que consiga garantir realmente uma produtividade eficiente, porque a gente não fala só de poder de processamento, do computador ser rápido só por ser rápido. A gente fala principalmente de economizar e otimizar o nosso tempo, né? Tempo para nós literalmente é dinheiro. Já fiz um vídeo sobre isso. O que a gente vende não são vídeos, não são fotografias. Nós vendemos tempo. Cada segundo que a gente passa trabalhando é um segundo que a gente não está se divertindo, passando tempo com a nossa família, fazendo o que a gente realmente ama, apesar de nós amarmos nosso trabalho, né? Mas mesmo para muitos de nós, um iPad seria mais do que suficiente para garantir um fluxo de trabalho bacana, uma produtividade legal que realmente otimize o nosso tempo. Eu, por exemplo, se eu trabalhasse só com ensaios, que são trabalhos com um volume de fotografia muito pequeno, eu conseguiria tranquilamente trabalhar usando só um iPad. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso durante, acho que uns 10 dias, 2 semanas. Eu substituí o meu computador por um iPad e consegui executar meus trabalhos basicamente normalmente. Mas claro, para boa parte dos meus trabalhos, eu ainda preciso do meu MacBook Pro, porque eu preciso usar camadas e efeitos na edição de vídeos, principalmente, que não tem disponível no Final Cut do iPad. Inclusive, tem um vídeo sobre o Final Cut do iPad vindo em breve aí. Mas eu também sei que tem muita gente normal que me acompanha aqui, gente que não trabalha com fotografia e vídeo, que é só hobbyista, ou nem sequer está nesse meio e acompanha aqui o canal mais por causa dos meus vídeos sobre tecnologia, mobilidade elétrica, talvez um pouquinho de vida em Portugal. E hoje em dia, a maioria das pessoas sai de casa para trabalhar, passa o dia todo na frente de um computador e quando volta para casa, primeiro, não tem necessidade de um computador que vai usar só basicamente para navegar na internet, talvez assistir uma série, uma vez por ano fazer imposto de renda. E para essas pessoas, eu já falei várias vezes, o iPad é mais do que suficiente. Mas a gente pode juntar as duas coisas, juntar o iPad, que é esse dispositivo super prático, super leve, portátil, com a facilidade de um desktop, de um computador de verdade, para talvez tornar as atividades que você faz disso aqui muito mais eficientes e muito mais agradáveis. E aí que entra esse setup que eu montei aqui usando só o meu iPad. Por enquanto, vamos esquecer esse monitor externo que eu tenho aqui e vamos nos concentrar no iPad em si, para vocês verem que isso aqui é um setup super acessível. No caso aqui eu estou usando um iPad Pro, mas esse tipo de setup especificamente você pode usar literalmente com qualquer iPad. Qualquer modelo de iPad, mesmo os mais antigos, vai aceitar um teclado externo para você trabalhar com ele como se fosse mais ou menos um notebook. Apesar dos cases com teclado da Apple serem absurdamente caros e a maioria dos teclados do mercado também terem preços bem salgados, esse aqui eu comprei por tipo 10 euros. É um teclado Bluetooth muito simples mesmo, muito simples, bem levezinho. Tem aqui um trackpad para você controlar o mouse do iPad, já vou mostrar para vocês como é que funciona. Funciona além do iPad também com Windows, Android. Eu já conectei ele no nosso projetor que a gente tem lá no quarto, porque é muito mais fácil controlar usando um mouse do que usando o controle. Enfim, isso aqui é muito útil, muito versátil mesmo e absurdamente barato. E pelo preço funciona muito bem. Eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição do vídeo caso vocês queiram comprar um teclado desse. E ele tem até uns ímãs aqui atrás que te permite prender na traseira do seu iPad para facilitar o transporte. Achei isso também bem interessante. E a única desvantagem é que, como ele é solto assim, funciona muito bem na mesa, mas você não vai conseguir usar o seu iPad no colo, no sofá, por exemplo. Então é mais para um setup de trabalho estacionário numa mesa mesmo. E como ele foi feito pensando também no iPad, esse teclado tem várias teclas e várias funções que funcionam muito bem aqui no iOS. Eu posso abrir aqui, por exemplo, o Safari, o navegador, e digitar aqui, por exemplo, gabrielsap.com. Vai abrir normalmente. Eu posso usar aqui o controle com 2 dedos para fazer scroll aqui na tela. Se eu quiser, eu posso dar zoom. Funciona exatamente
como funcionaria num computador de verdade. E aqui no ESC também é o botão Home, que eu posso usar para voltar para a tela inicial. Eu posso usar aqui o Command Tab ou Alt Tab para alternar entre aplicativos. Enfim, tem vários botões aqui que me permitem controlar o iPad todo aqui pelo teclado sem ter que recorrer aos toques na tela, o que se torna muito útil se nós formos usar um monitor externo. Aqui no caso eu estou usando um LG Ultrafine 4K, que foi um monitor que foi desenvolvido pela LG em parceria com a Apple, então ele tem uma integração muito prática, muito bacana com qualquer dispositivo Apple, seja iPhone, iPad, com o Mac, e eu consigo ligar o meu monitor no meu iPad com um único cabo. Esse cabo Thunderbolt aqui transmite a imagem do iPad para o monitor e também transmite a alimentação do monitor para o iPad. Então, enquanto o meu iPad está ligado aqui, ele está carregando. Mas se você não tiver um monitor com Thunderbolt, pode comprar um dongle que converta, por exemplo, o USB-C, que é a porta aqui desse iPad, para HDMI, e ligar no monitor normal, na TV da sua casa, que seja, e fazer um setup bem parecido com esse aqui de monitor duplo. Só tem uma coisa. Para você poder usar esses dois monitores independentes, você pode ver que na minha tela externa tem uma imagem, não tem nada, na verdade, só o meu fundo de tela. E na minha tela principal, estou usando aqui o Safari. E se eu minimizar, vocês vão ver que na minha tela estão todos os meus ícones, os ícones padrão que eu encontraria se eu estivesse usando só o iPad. E aqui na minha tela externa não tem nada. Isso acontece porque esse é um iPad com processador M1. Se você tiver um iPad com processador M1, M2 ou M4, você consegue fazer isso. Se você estiver usando um iPad 10, por exemplo, que é o iPad mais barato, que ainda tem um processador Bionic, alguma coisa, não tem os processadores M da Apple, você consegue usar um monitor externo, mas ele vai só espelhar o que está na tela do seu iPad. Você não consegue fazer os dois monitores, as duas telas, trabalharem independentemente. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima para vocês, onde eu comparo o iPad 10 com o iPad Pro. Isso me permite, por exemplo, abrir aqui o Final Cut. Ele vai abrir aqui na minha tela principal, na tela do iPad mesmo, e eu posso agora enviar ele aqui para o meu monitor externo. E agora pode ver que eu tenho o meu aplicativo padrão, o aplicativo que eu estou usando para trabalhar aqui no meu monitor externo, enquanto que no meu iPad eu tenho a minha tela livre aqui para trabalhar em outras coisas. Eu posso, por exemplo, deixar aqui no monitor principal do iPad o navegador de arquivos para encontrar os vídeos que eu vou precisar para editar esse vídeo aqui. Inclusive, esse vídeo aqui está sendo totalmente editado no iPad com o Final Cut usando esse setup aqui. Eu posso, por exemplo, aqui fechar o Final Cut, digamos que eu terminei de editar esse vídeo aqui, e abrir, talvez, o Lightroom e, da mesma forma, usar essa tela maior para editar as minhas fotos sem ter que depender aqui só da telinha do iPad. Ele funciona mesmo como computador. Eu posso arrastar, por exemplo, aqui a janela do Lightroom um pouco para o lado e o meu Files, que é o meu navegador de arquivos, também enviar aqui para a tela principal e estar sempre alternando entre um aplicativo e outro e usar o aplicativo que for mais relevante para mim no momento e poder realmente trabalhar com multitarefa, usando várias janelas diferentes, exatamente como eu faria no computador. Então, para quem usa um computador em casa, ou até mesmo no trabalho, e só precisa de ferramentas mais simples, como navegador, processador de texto, ou usa um aplicativo de cada vez, cara, não tem dúvida que um iPad é mais do que suficiente. Então, se você trabalha o dia inteiro já no computador, e quando chega em casa só quer um dispositivo um pouco mais leve para atividades mais simples do dia a dia, não precisa de muito processamento, e nem de multitasking realmente pesado, dá uma olhadinha no vídeo em que eu substituí o meu computador por um iPad para o meu trabalho. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é bem importante. Vou deixar também na descrição o vídeo em que eu comparo o iPad M1 com o iPad 10, para você entender melhor qual iPad seria mais interessante para você. E vou também deixar linkado na descrição um outro vídeo em que eu mostro como eu uso o meu iPad. Eu uso o meu iPad um pouco para trabalho, mas é um dispositivo que eu comprei primariamente para consumo de mídia, para relaxar, para ver uma série, navegar na internet quando eu não estou trabalhando. Então também pode ser útil para você entender realmente todas as utilidades de um aparelho desse. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender se você realmente precisa investir num computador de verdade. Eu continuo usando aspas porque um iPad é um computador de verdade e que pode ser o suficiente para muitos de vocês. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você quiser mesmo apoiar meu trabalho na internet, você pode se tornar um membro aqui do canal, contribuir com um valor simbólico, a partir de €1 apenas por mês, e pode cancelar quando quiser. Ou pode ir no meu site, que eu vou deixar linkado aqui também na descrição, e consumir, comprar os meus produtos digitais
E fazendo qualquer uma dessas coisas, você me ajuda muito no meu objetivo de me dedicar mais aqui ao YouTube e trazer para vocês cada vez mais conteúdo, cada vez mais qualidade, mais frequência e sempre de graça, beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!